no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E é aqui que começam então as confusões, porque algumas pessoas dizem que Jesus, quando morreu, ele ficou 3 dias sepultado e o seu espírito foi até o inferno. E Jesus, lá no inferno, ele pregou para as almas que estavam lá. E essas almas, então, ouviram a pregação, e foi uma pregação evangelística, e lá nessa pregação evangelística, ele fez um apelo, cantaram talvez algum hino, vem já, e quem estava no inferno, houve uma conversão em massa, é claro. Você está no inferno, você vai se converter correndo. E então escaparam ali, e Jesus levou esses espíritos então para o céu, foi uma segunda chance que teve lá. Outros entendem que talvez uma espécie de purgatório aqui, enfim, para salvar esses espíritos aí. Mas esse texto é usado geralmente para dizer que Jesus desceu ao Hades. Essa é uma grande confusão que existe, tanto dentro do romanismo como dentro da igreja evangélica, o entendimento de que a palavra Hades significa inferno, por causa da tradução do credo apostólico para o latim. A palavra Hades, no grego, no credo apostólico, é Hades mesmo, e significa sepultura. Pode significar sepultura e pode significar inferno. Quando traduziram para o latim, traduziram como inferno, descendit ad inferna. E então entendeu-se que Jesus desceu ao inferno mesmo, quando morreu, e pregou aos espíritos lá no inferno, e certamente os espíritos ali creram nele. Ele conseguiu levar, como diz Efésios, conseguiu levar cativo o cativeiro, como fala Efésios 4, e então salvou aquelas pessoas que estavam lá. E há muita especulação nesse campo, e as pessoas falam isso. Outros falam que ele desceu e ele pregou aos espíritos, mas ele não fez um sermão evangelístico, ele apenas proclamou a sua vitória àqueles espíritos ali e foi embora. Enfim, tudo isso é dito, talvez fortalecido por essa tradução errada para o latim e, consequentemente, para o português do credo apostólico, que fala que Jesus desceu ao Hades, quando a tradução correta seria que ele desceu à sepultura. O credo apostólico queria enfatizar a humanidade, a corporeidade de Jesus. E para enfatizar a corporeidade de Jesus, os antigos sempre diziam que ele foi sepultado, porque os gnósticos e os docetistas diziam que Jesus não tinha corpo físico. E uma das maiores provas de que Jesus tinha corpo físico era o fato de ele ter sido sepultado. Não dá para você sepultar um espírito, não dá para você sepultar uma alma. Então, quando eles diziam ele morreu e foi sepultado, como Paulo faz em 1 Coríntios 15, e como o credo apostólico faz também, dizendo que ele morreu e foi sepultado, e desceu à sepultura, a ênfase é na corporeidade de Jesus. Ninguém estava interessado no credo apostólico em falar que Jesus desceu ao inferno, mas sim mostrar que Jesus tinha um corpo físico, e por isso foi sepultado. Mas a tradução para o latim foi equivocada, e passou para o português de modo equivocado também, e aí difundiu-se essa doutrina de que Jesus foi para o inferno e pregou lá. Esse texto corroborando essa ideia. Mas vejam a sequência, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. O versículo 21 também tem gerado confusão, por causa da ideia da regeneração batismal, dizendo que o batismo também salva. Nós dizemos para os irmãos que o batismo não tem potencial salvífico, o batismo não salva a pessoa é salva pela fé somente, pela fé em Jesus. Alguém pode ser batizado e não ser salvo, porque o batismo não tem o poder de salvar, não é um adicional à fé para que a pessoa seja salva. O exemplo clássico é o exemplo do ladrão que morreu ali na cruz ao lado de Jesus, que creu em Jesus e foi salvo naquele mesmo dia, foi ao paraíso naquele mesmo dia, foi levado ao céu naquele mesmo dia e nunca foi batizado.
Então, existe aqui, no versículo 21 também, um outro nozinho que as pessoas precisam desatar para compreender melhor esse versículo bem. Quando nós olhamos o versículo 19, que é o versículo que trata dessa questão de Jesus descer ao inferno, na realidade, esse versículo não fala que Jesus desceu ao inferno, não é esse o objetivo desse versículo. Esse versículo diz apenas o seguinte, observem, Jesus, nos dias de Noé, nos tempos de Noé, Jesus ainda não encarnado, mas sim em espírito, ele pregou àqueles homens. Ele atuou na pregação àqueles homens dos dias de Noé. Isso aqui corrobora uma teologia da pregação, de que quando Noé pregava, o Espírito de Deus estava atuando através dele. Que quando os profetas do Antigo Testamento pregavam, o Espírito de Cristo que neles estava, como diz Pedro, falava através deles. Então, o que nós temos aqui é o Espírito de Jesus pregando nos dias de Noé, através de Noé, que era um pregador de justiça. E aí alguém diz, mas por que o texto fala que ele pregou aos espíritos em prisão? Isso significa que ele pregou nos dias de Noé aos homens cujos espíritos hoje, já nos dias de Pedro, estavam aprisionados. Esse é o sentido dessa passagem. Pedro está dizendo, nos dias de Noé, Cristo, através de Noé, habitando em Noé, pregou aos homens daqueles dias que foram desobedientes e que não entraram na arca. O Espírito de Cristo pregou a eles, a esses homens cujos espíritos agora estão em prisão. Esse é o sentido o sentido desse texto presente aqui. Não há nenhuma ideia de que Jesus desceu ao Hades e pregou no inferno e deu uma segunda chance para as pessoas que estão lá, ou que existe um purgatório e você pode ir para lá e depois você se salva. Nada disso é contemplado aqui nesse trecho. O que nós temos aqui é o fundamento de uma teologia da pregação, que mostra que enquanto alguém prega a palavra de Deus, o Espírito de Cristo fala através dessa pessoa. Quem não ouve essa pessoa, quem rejeita a pregação dessa pessoa, energizada pelo Espírito de Cristo, a pessoa que não ouve isso, um dia ela terá o seu espírito, a sua alma, lançada em prisão, que é a perdição eterna. E não há mais esperança para a pessoa que entra nessa condição. Se você ouve o Evangelho, você está ouvindo a voz de Cristo através do pregador. Você ouve a voz de Cristo através do pregador. O Espírito de Cristo fala através do pregador, se ele prega o Evangelho, não é qualquer pregador. Se ele prega o Evangelho, o Espírito de Cristo fala através dele. Se você não ouve o Evangelho, um dia a sua alma será lançada em prisão eternamente. Não haverá uma segunda chance.